Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, meu namorado de 33 anos é muito imaturo, não fica em serviço nenhum. Tenho sempre que ficar ensinando coisas da vida para ele. Broxante, pareço mãe dele. Tento terminar, ele não aceita, tenho dó. Então, tá. Porque aí tá tudo errado. 33 anos, eu tenho que ficar ensinando coisas da vida. 33 anos, não para em serviço nenhum. E aí eu fico me perguntando, não para em serviço nenhum por causa do quê? Entende? Qual que é o motivo? Ele é muito bom para estar naquele serviço? Porque tem isso. Tem gente que é uma eterna criança. Está sempre iludida. Acreditando que, nossa, porque amanhã ele vai abrir um comércio e esse comércio vai... Então ele nunca, nenhum lugar é bom para ele. Porque ele vai abrir um negócio que vai ser revolucionário. Então ele nunca consegue, de fato, estar em um lugar. Ou, se não é um iludido desses assim, que beira a criancice, é um que não é muito afeito ao trabalho. Para não falar vagabundo, é uma pessoa não muito afeita ao trabalho, que talvez tenha sido muito mimado pela mãe, pelo pai, uma avó, que sempre foram passando a mão na cabeça. Desde criança não queria muito ir para a escola, tudo estava tudo bem. Agora não se firma no emprego, está tudo bem. E você, a grande chance de uma pessoa assim, de uma criança assim, depois um adolescente assim, e quando ele começa a namorar, a chance dele projetar na namorada tudo isso que ele está acostumado é enorme. Só que o pior é que tem namorada que entra nessa energia também. Então, e no começo ela até gosta, porque parece que, e principalmente se você for carente, se você estava num período de carência, porque pode ser que você não seja carente, mas pode ser que você estivesse num período de carência quando o conheceu. E o fato dele precisar, entre aspas, de você, assim como ele precisou da mãe, da avó e todo mundo passava... O fato dele agora precisar de você faz você se sentir num ambiente seguro. Quando eu tô carente, eu quero que o outro me queira. Então, quando ele precisa de mim, eu me sinto segura. E aí é a hora que essa relação, ela se encaixa. Porque o outro, ele quer alguém que passe a mão na cabeça dele como ele está acostumado. Você quer que alguém precise de você para você se sentir segura. Tá vendo como aí, tem um encaixe? E um encaixe que não vai ser bom no longo prazo. Nem para ele, porque essa atitude de passar a mão na cabeça dele nunca foi boa para ele. Essa atitude nunca foi boa para ele. Só que a mãe sempre acha que está fazendo bem. E vai continuar não sendo boa para ele agora, com você fazendo isso também. E no longo prazo vai continuar não sendo boa para ele e vai também não ser boa para você, que é o que está acontecendo agora. No começo parece ótimo. Por isso que eu digo que tem coisas que no começo, mas no longo prazo é uma lástima. Então você vai ter que pensar aí, minha querida. Pensar nessas questões que eu estou falando aqui, por que ele não para em serviço? Pensar nessas questões, isso bate com o que eu estou falando aqui, bate com o seu caso? Dele ser mimado, né? De você de repente estava num período de carência e isso acabou te deixando segura, e aí esse padrão comportamental foi estabelecido, certo? Então, eu tento terminar, ele não aceita. Primeiro, é o que eu sempre digo aqui. Não tem essa de não aceitar. Término, a gente não pede a permissão da outra pessoa, a gente comunica. Parece frio o que eu estou dizendo aqui, mas não é. Não é. É óbvio que a gente tem que ter a responsabilidade afetiva, a maneira como eu vou terminar. Mas o que eu falei aqui é mais pura verdade. Eu não tenho que consultar a pessoa, posso terminar com você? Sabe por quê? Porque qual é a condição para que um término aconteça? Que não tenha mais sentimento. E é necessário que não tenha mais sentimento nos dois? Não.
Para que um término aconteça, é necessário que não tenha mais sentimento em apenas um dos dois. Ou não tenha mais condições para eu manter dentro do relacionamento, ainda que eu tenha sentimento. Eu tenho sentimento, eu gosto da pessoa, mas eu não tenho mais condições para permanecer nessa relação, porque essa relação me desgasta. Essa relação drena minha energia. Então eu não tenho mais condições para permanecer nela. Ou seja, basta que isso aconteça em um dos dois. Por isso que eu estou dizendo que o término, ele não é consultivo. Eu posso terminar com você? O término eu comunico. E não existe isso de não aceitar. O término, ele é uma decisão soberana. Igual a decisão do tribunal do júri. A decisão do júri é soberana. A decisão de uma das pessoas, de uma das partes que está querendo terminar, ela é soberana. Ao outro só cabe aceitar. Claro, ele pode argumentar, ele pode tentar reconquistar, tem tudo isso. Mas não tem isso de não aceitar, é o que eu estou dizendo. Ele pode argumentar, ele pode tentar reconquistar, mas não aceitar não existe isso. Ah, eu tenho dó. Então, e ele sabe disso. Por isso que ele se vitimiza. Assim como se for o caso da mãe, da avó, que eu falei, né? Ele estava acostumado também a se vitimizar. Porque quando é mimado justamente porque aprendeu a fazer as manhas. Então, uma criança que aprendeu a fazer manhas e sempre foi conquistando as coisas pelas manhas, é uma criança que depois se torna um adolescente, um adulto extremamente vitimista. Por quê? Porque aprendeu que isso funciona. Que a vítima, ou seja, aquele que faz drama, começou lá, a criança chorando, se jogando no chão para querer que a mãe comprasse o que ela falou que não ia comprar. Depois chorando, se jogando no chão para deixar dormir na casa do amiguinho. Depois chorando para deixar ir na festa, na rave, no baile que seja. Você está vendo que vai desde a criança para o adolescente para o adulto. Então, eu tenho dó. Ele se vitimiza e funciona, como funcionou a vida toda dele. Tá vendo, gente? Como tem coisas que a gente às vezes entende a dinâmica. É como se a gente destrinchasse, a gente visse o funcionamento da máquina por dentro. E é por isso que a gente precisa agir. Senão eu permaneço numa relação onde, sim, é broxante, eu sou mãe, você é vó dele. E aí, claro, né? Quem que não perde o tesão num negócio desse? Quer vir aqui para a gente ficar batendo papo aqui, ó, olho no olho, eu mergulhar na sua história, entender as coisas que estão acontecendo aí na sua vida, e aí eu vou conseguir de fato te ajudar. Acesse meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver os valores, as opções de atendimento, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.